essa aula nossa é baseada no livro, né? Evangelismo por Fogo. Então, como a nossa aula é a preparação por Casa de Fé, como sempre, a gente vai falar aqui coisas práticas, beleza? Coisas que a gente tem que estar fundamentado, embasado para o nosso amigo de fé, seja ele aquele amigo tranquilo, receptivo, ou aquele amigo cri-cri, dependente de qualquer coisa, a gente tem que estar embasado. A gente passou por tantos módulos aqui, tantas aulas, a gente está chegando na reta final agora. A gente falou da visão da igreja, falamos aí do crescimento no espírito, enfim. E agora a gente está chegando nas aulas, nesses módulos que é relacionado ao livro Evangelismo por Fogo, tá? E qual é o objetivo da gente usar esse livro no Casa de Fé? É para a gente ter conhecimento de alguns temas voltados para o evangelismo e não só ter o conhecimento, mas incendiar o nosso coração com a vontade de evangelizar o nosso amigo de fé, tá? Então, ó, tem aí o QR Code da presença, manda ver na presença aí, coloca a data, módulo 2, Evangelismo por Fogo, tá? Domingo já teve a aula, hoje é a turma de quarta e vão cair para dentro, tá bom? Como que eu fiz como que a gente planejou essa aula aí? É baseado num livro. Não tem como a gente ficar lendo trechos do livro aqui. É muito melhor que a gente possa compartilhar o PDF do livro inteiro para você. O pastor Tiago Prego, ele tem muito conhecimento sobre isso. Então é muito mais fácil a gente compartilhar o livro para você e você ter aí seus momentos aí de se debruçar no livro. Nessa aula, que é 40 minutos, 50 minutos, não tem como a gente ficar falando de 3, 4, 5 capítulos do livro. Então, o que a gente fez? A gente separou temas específicos baseados nos capítulos do livro que o livro trata. Temas específicos que o livro trata e versículos específicos que esse livro trata. Beleza? Para que a gente possa falar aqui hoje. Tá claro isso, gente? Então, a gente não vai ficar falando do livro, lendo o trecho do livro, mas nós vamos falar os temas que o livro trata e os versículos que baseiam aquilo que o autor está falando, tá bom? Então eu queria começar aí, joga o outro slide aí. O que a gente vai ver? Todos esses temas aqui estão nos capítulos do livro que a gente vai falar hoje, tá? Evangelismo e missão, a mensagem e o poder do Espírito Santo, fé e milagres, vida de oração e a cruz, e o amor e a urgência. Então, todos esses temas aqui estão nos capítulos, se eu não me engano, 4, 5 e 6, ou 3, 4 e 5 desse livro, tá bom? Manda ver, qual o primeiro tema aí que a gente vai falar? Primeira coisa que a gente vai falar, a missão do evangelismo. Olha só, se a gente fizer um censo, um levantamento, dizendo assim, vamos fazer um levantamento no Brasil de todos os apóstolos que existem. Já pensou? Vamos fazer um levantamento no Brasil de todos os apóstolos que existem. Vocês acham que teriam poucos ou muitos apóstolos aí? Se eu falasse assim, ó, vamos fazer um levantamento, quem tem um título de apóstolo? Independente se é legalizado, se não é, enfim. Poucos ou muitos apóstolos, gente? Vocês acham pouco? Vamos botar um número para eu saber o que é pouco e o que é muito. Vocês acham o quê? Que é 500 pessoas no Brasil inteiro? Eu acho que é muito mais. Hã? Eu acho que é muito mais. Hã? Talvez milhares no Brasil inteiro? Eu também acho que milhares, certamente milhares. Milhares com o título de apóstolo. Eu acredito que ia ter um monte. Aqui em Nova Iguaçu, Queimados, tem um monte lá que eu conheço pouco. Tem um monte assim de apóstolo. Mas será que o ofício mesmo de apóstolo? E aí não estou criticando a pessoa, ok? Estou falando, se a gente fizesse o levantamento e depois a gente fala assim,
Mas vem cá, o ofício de apóstolo acontece? O ofício de apóstolo é exercido? E aí, olha só esse texto. Alguém com voz boa aí lê. Portanto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Portanto, Jesus falou assim, portanto, só os 12, ou só os 70, ou só os 100 primeiros, ou só aqueles que estavam em Jerusalém, esperando que do alto viesse revestimento de poder. Não, Jesus está falando isso, está alcançando a gente hoje. Verdade ou não é, gente? Isso alcança a gente hoje, na Batista Atitude. Isso alcança a gente hoje na igreja brasileira. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar, a obedecer, a viver. Vão e façam. Apóstolo significa enviado. Apóstolo significa enviado. Enviado para quê? Façam discípulos de todas as nações. Como? E aí Jesus explica. O conceito de evangelismo, ele é central na igreja. Evangelizar tem que estar no sangue. Evangelizar tem que estar no DNA nosso. As nossas células, elas são evangelísticas. Eu já falei aqui para vocês uma vez, olha, uma vez a gente elogiou o pastor Josué Pai, falando, nossa, o senhor tem uma palavra tão boa, tão assim, simples, sem muito artifício, e quando o senhor é muito técnico, mas muito cheio de amor, de carisma do Espírito Santo, quando o senhor faz o convite, vem um monte de gente aceita Jesus, aí ele falou, mas isso é fácil. Aí eu falei, fácil? Aí ele falou assim, o pastor Josué Pai falou assim, essa igreja aqui evangeliza muito. Então, traz muita gente que não conhece Jesus. Então, como não conhece Jesus, quando faz apelo, depois de uma palavra, que é a verdade, muita gente levanta a mão. E é uma verdade, não tira nenhum mérito dele, mas é uma verdade. A nossa igreja tem a característica, a atitude, e a Atitude Nova Iguaçu tem a característica de ser evangelística. Por quê? Por conta das nossas células. A gente convida para as células. A gente convida para a igreja. A gente convida para o culto. Evangelizar é a função do apóstolo. O apóstolo é aquele que é enviado para fazer o quê? Evangelizar. Todos nós temos um pouco de evangelista. Às vezes a gente se prende, né? Qual é o meu chamado, qual é o meu dom? Às vezes tem muita gente querendo descobrir qual é o seu chamado específico e esquece do seu chamado maior, que é para todo mundo. Evangelizar. Você entende que o Casa de Fé está nos impulsionando para isso? Você entende que o Casa de Fé está incentivando a gente? Está enviando a gente. Para quê? Para evangelizar. Você entende isso? Voltando lá à ideia do censo, talvez muitos com título e não exercem o evangelismo. Aí vem a gente da Atitude, sem título nenhum de apóstolo, fazendo a função de apóstolo. Muitos com título não exercem, a gente sem título está exercendo de maneira grandiosa. Quantas casas de fé Nova Iguaçu tem, gente? Quantos facilitadores? As nossas salas sempre cheias e no online, no YouTube, nas aulas de reposição sempre cheias. Gente, você tem que se alegrar por isso. Você tem que se alegrar por isso. E isso tem que trazer o quê? Um incentivo. Alguns de nós, boa noite, gente. Alguns de nós, talvez até hoje não conseguiu levar um amigo para a célula.
mas porque no Casa de Fé, a estratégia do Casa de Fé vai conseguir alcançar esse amigo, porque de repente você vai fazer a Casa de Fé na casa dele. Ele não foi para a cela, mas você vai na casa dele, você vai fazer o Casa de Fé lá. Então o Casa de Fé está nos impulsionando muito a, mesmo sem um título, exercer o que um apóstolo faz de imediato, de cara, né? Porque o apóstolo é aquele que é enviado. Então, a missão do evangelismo, ela está sendo exercida nas casas de fé, vai ser exercida nas casas de fé através da sua vida. Amém, gente? Amém. Vamos para o outro tema? Hoje a gente tem hora, hein? Vamos para outro tema? Lá no livro, ele também fala sobre a mensagem que carrega esse evangelismo, a mensagem, e ele fala não somente da mensagem, mas ele fala do poder do Espírito Santo. Gente, vamos lá. Olha só, 1 Coríntios 1,19, lê comigo. Certamente a palavra da cruz é... Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Olha só, isso é uma afirmação. Para os que se perdem. Quem são os que se perdem? Diz para mim, quem são os que se perdem? Não estão convertidos, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem Jesus, não conhecem a obra redentora. Esses estão perdidos. E aí Paulo fala o seguinte, não é talvez não, certamente é loucura para eles. Mas para nós, e ele deixa bem claro, nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Quando você carrega a mensagem, eu vou trazer por Casa de Fé, ok? Quando você carrega essa mensagem no Casa de Fé, você está levando o poder de Deus. Nós somos salvos porque nós cremos. Nós somos salvos porque a gente crê em Cristo Jesus, no que Ele fez por nós. E por isso, o que a gente carrega, mesmo que aqueles que não vivem acham que é loucura, o que a gente carrega, você tem que acreditar nisso. O que a gente carrega não é uma ideologia. O que a gente carrega não é um texto bonitinho. O que a gente carrega... Lembra do módulo que a gente falou de Bíblia? Quantas pessoas escreveram? Quantos anos para escrever? Não existe uma contradição. O que a gente carrega não é um livro teórico, não. O que a gente carrega com a mensagem é o poder de Deus. Olha o outro versículo, gente. Atos 1,18. Mas vocês, lê comigo, receberão ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Oh, meu Deus do céu! Tem gente que mora longe aí, no bairro Nova Iguaçu? Tem gente que mora longe aí aqui do centro? A mensagem tem que chegar lá. Eu moro em Queimados, tem que chegar lá a mensagem. Japeri, a gente sonhava com uma célula em Japeri, conseguimos colocar um GE em Japeri. E eu achei que ia sair de Queimados para Japeri, mas foi de Paracambi que botou um GE em Japeri, olha só. Eu tô brincando assim das regiões, não tô falando mal das regiões não. Daqui a pouco o pessoal de Miguel Couto, tem gente de Miguel Couto aqui? Aí, pessoal de Miguel Couto vai me bater, Santa Rita, o pessoal vai brigar comigo, quilômetro 32, entendeu? O pessoal vai brigar comigo aí. Não é a região, mas é com relação à dificuldade, é com relação de... As nossas células, gente, isso é maravilhoso, e os casas de fé estão seguindo isso. Eu, talvez, não vou conseguir, não tenho alguém que possa ser um amigo de fé meu lá em Miguel Couto, lá em Rancho Novo, lá em Santa Rita. Mas vocês têm, gente. Olha que coisa maravilhosa isso. Já foi lá, né? Já fui lá? Não lembro, não sei. Se eu fui, eu não lembro.
Não, acho que não. Foi? Foi de conversa. Puxa a orelha. Vila de Cava? Célula? Eu acho que tem sim. Ó, Santa, não é perto não? Não é perto não? Então olha só, a casa de fé, as nossas células, mas a casa de fé, cara, tá alcançando lugares que a gente não imaginava. Você tá entendendo? Tem pessoas aqui, tem pessoas que estão numa célula que não é no teu bairro ou num bairro vizinho, mas de repente com casa de fé você vai poder colocar uma célula depois do casa de fé, uma célula no teu bairro. Talvez tem pessoas que não têm célula na sua casa ainda, mas depois do casa de fé talvez possa ter uma célula na sua casa. Isso é maravilhoso. A gente está cumprindo o ID. A mensagem que a gente leva no Casa de Fé, nesse projeto maravilhoso, a mensagem que a gente leva é uma mensagem centrada em Cristo Jesus. Por quê? Porque essa mensagem tem que estar carregada de poder de Deus. Para isso, a gente não pode ser só retórica. Para isso, a gente tem que falar do principal, que é Cristo. A gente tem que falar da cruz de Jesus. A gente tem que falar da ressurreição. A gente tem que falar da obra redentora. Você tem que chegar lá no seu amigo de fé, chegar lá e falar com ele, olha, a gente não sabe que a gente sofre quando a gente perde alguém? Sabe que a gente fica triste quando perde alguém? Porque a gente não foi preparado para isso. A gente foi preparado para viver eternamente. Mas o pecado entrou no meio. O pecado afastou a gente. O pecado nos distancia. O pecado nos invalida. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu na cruz por você, meu amigo de fé. A cruz, meu amigo de fé, Jesus morreu na cruz por causa de você. Aquela cruz não era para Jesus, mas Ele se entregou, deu a sua vida por mim, por você. E a gente está aqui, ó, podendo ser lavado pelo sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz do Calvário. E por conta disso, a gente tem acesso de novo ao Pai, acesso de novo à eternidade. Gente, a nossa mensagem, no Casa de Fé, tem que ser essa mensagem. A mensagem que a gente carrega de evangelismo é essa, é Jesus, é a cruz, é a obra redentora. A mensagem, por si só, ela já é pancada. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é mais afiada do que uma espada, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Irmão, só a palavra, já viu que quando você vai falando a palavra a pessoa fica incomodada? Porque a palavra está chegando lá na junta e medula. Entendeu? A palavra por si só tem eficácia. Mas quando você chegar no Casa de Fé, quando a gente chegar no Casa de Fé, e a gente levar essa palavra carregada de poder do Espírito Santo, meu irmão, não tem como. Quem convence é quem, gente? Isso quer dizer que a gente não tem que fazer nada? Não. Isso quer dizer que a gente vai chegar de qualquer maneira no Casa de Fé? Não. Mas isso quer dizer que a gente precisa ser carente e mostrar para o Espírito Santo, eu preciso de você, Espírito Santo. A mensagem eu estou levando, estou me preparando, fiz não sei quantos módulos, mas eu preciso, Espírito Santo, do Senhor comigo, eu preciso do teu poder. Eu quero carregar essa mensagem com o poder do Espírito Santo. Quem está entendendo? Está fazendo sentido para você? Beleza. Vocês concordam, gente, que eu estou falando aqui? Sim. Sério? Estou falando besteira, não? Está gravando. Vocês concordam, gente? Está fazendo sentido para você? Vamos para outro. Já que a gente está falando de mensagem e poder do Espírito Santo, vamos falar de fé e milagres, que é um tema que está lá no capítulo desse livro. Porque se a gente leva a mensagem, com poder, tem que estar nos acompanhando milagre. Olha só, vamos lá, vamos ver esse texto aí. Tem dois. Hebreus 11:6. De fato, fala comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé também a própria Sara,
recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Por isso que a gente fala, fiel é aquele que prometeu. Paulo era fora de série, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Aí ele fala de quê? Ele liga a fé em Deus com os milagres. Ele faz o link. Quem tem fé em Deus, quem crê, vive milagre. E o milagre muitas vezes vem por causa da promessa que Deus libera. Aí ele joga Sara ali para dizer, lembra de Sara? Não podia ser mãe, mas fiel é aquele que prometeu. Ela creu, ela viveu um milagre. Então, a fé, ela é o elemento crucial para a gente se mover em Deus. Inclusive, para Deus se mover, agora trazendo o contexto de casa de fé, se mover através da gente. Está entendendo? Você foi levantado para que Deus se mova naquela casa, naquele seu amigo, através de você. Não importa qual é a casa, não importa qual é o amigo. Se você for com fé, carregar a mensagem da cruz, o poder de Deus vai estar com você. E a fé, ela opera grandes coisas através de milagres. Milagres e sinais, nos acompanhando quando a gente está evangelizando, valida a gente. Você está entendendo? Uma vez, a gente tem a célula Kids, e o menino foi para a célula, amou a célula, a criança, né? Aí falou com a mãe, quero voltar. Na semana seguinte, escuta isso, na semana seguinte, o menino falou, mãe, quero ir na célula, no dia da célula, quero ir para a célula. E a mãe falou que não tinha dinheiro. E ela ficou com vergonha de falar com a gente, pra gente ir lá buscar e tal, até porque ela morava num conjunto lá em Queimados que estava meio perigoso. E aí, ela falou assim, ela não falou nada com a gente. Aí o menino falou, mãe, eu quero ir pra célula, mãe, eu quero ir pra célula. E aí, ela falou, filho, não tem dinheiro. Aí o menino falou assim, mãe, eu quero tanto ir pra célula que eu vou pedir Deus para me dar dinheiro. Olha só. Criança, acho que tinha 8 ou 9. O garoto foi pro quarto, a mãe não acreditou não. O garoto foi pro quarto dele, orou, daqui a pouco vem um garoto com dinheiro, com algumas notas e algumas moedas. A mãe falou, onde é que tá esse dinheiro? E ela falou assim, e ele falou, tava no meu cofrinho. Aí a mãe falou assim, quando a mãe contou isso, eu falei assim, porque eles foram pra célula. E quando ela contou isso lá na célula, a gente ficou assim, né? A criança pegou o cofrinho, igual vocês pensaram. A criança pegou o cofrinho, dinheiro dela e tal. Aí eu falei, pô, que legal, né? O garoto sacrificou. A mãe dela falou, não, Igor, eu não era pastor, não. Falou assim, Igor, você não tá entendendo. Não tinha dinheiro no cofrinho. Aí eu falei assim, como é que é? Ela falou, não tinha dinheiro no cofrinho. Eu peguei o dinheiro do cofrinho dele, não tinha. Ela falou, eu peguei o dinheiro, eu rapei o cofrinho dele, ele sem saber, ele não tinha dinheiro lá. Ele veio com dinheiro, aí eu falei assim, cara, que loucura, né? Isso é milagre, poder de Deus. Aí ela falou assim, e para completar, o dinheiro deu certinho o valor do Uber pelo aplicativo. Irmão, o dinheiro dá certinho do Uber. Alguém sabe quanto é o Uber aqui antes de pedir? O menino veio e deu o dinheiro na mão. Quando a mãe pediu no aplicativo, o dinheiro estava na mão dela. Irmãos, tem uma família, um casal, que eles não podiam ter filhos. E eles já tinham desistido. Começaram a sentar na cadeira do milagre, cadeira do milagre, cadeira do milagre. Sabe o que aconteceu? Gêmeos. Irmão, cuidado com a cadeira do milagre. Você está entendendo
que o milagre ele acompanha. Qual é o outro versículo que tem aí? Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Você pode entender isso no literal, ou você pode também entender isso também como os itens que colocou ali, como representativo. Ó, você pode entender no literal, em meu nome, expulsarão demônios. Literal. Porque no nome de Jesus a gente expulsa demônio. Mas também, quando fala de expulsarão demônios, está falando de autoridade no mundo espiritual. Está entendendo? É o literal, mas isso também indica que nós temos autoridade no mundo espiritual. Falarão novas línguas. Literal. Como também vocês terão novas experiências. Novos níveis de relacionamento comigo. Águas profundas. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera. Gente, nossa saúde física. Você está entendendo que o que Jesus falou é literal, ele falou, está falado. Mas você está entendendo que isso também representa alguma coisa? Então, milagres tem que acompanhar a gente. Se impuserem a mão sobre enfermos, eles ficarão curados, eu creio nisso. De repente você vai chegar no teu amigo de fé, você não sabe, mas dentro de uma aula ou outra lá ele vai falar assim, cara, eu estou bem com uma doença. Você vai ter coragem e ousadia no Espírito para falar, então vamos orar. Vamos orar porque o nome de Jesus tem poder para isso. Se você chegar no casa de fé e o seu amigo expressar uma pequena fé que for, aí isso vai impedir o milagre? Claro que não. Se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, não é a quantidade da fé, é a qualidade da fé. O que é a qualidade da fé? É onde você deposita. A sua fé está no dinheiro? A sua fé está nas suas conexões? A sua fé está na sua inteligência, no seu diploma? Ou a sua fé está em Cristo Jesus? Ou a sua fé está no nome de Jesus? Ou a sua fé está naquele que deu a vida por você? Mas que ao terceiro dia ele ressuscitou e vive está. Amém, gente? Então, casa de fé, o evangelismo, tem que ter fé e milagre. E Deus, eu peço ao Senhor que nos dê oportunidade, no casa de fé, de viver milagre, de viver fé. Você está entendendo? Quando você estiver no casa de fé, você tem que lembrar dessas coisas. Quem está passando aqui, quem está vivendo junto, você tem que lembrar disso. Você tem que falar, Senhor, a Tua palavra. Eu li aquele versículo, eu creio no Senhor, eu creio que o milagre vai me acompanhar, esse sinal vai me acompanhar, e de repente vai ser esse sinal que vai transformar a vida do meu amigo de fé. Você está entendendo? Quem está entendendo? Amém? Amém. Vamos para outro tema aí. Meu horário já está indo embora. Oração e cruz. No livro fala muito sobre a importância de uma vida de oração e fala muito sobre, tem um capítulo que fala sobre a cruz, que a gente tem que carregar a nossa cruz. E aí, ó, olha só esse versículo. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar, gente? Constantemente, em espírito. Pode falar, não é certo ou errado, não. Pode falar. O que você entende disso? Espírito de oração. Sem interrupção. Mais alguém? O tempo todo falando com Deus. Ficar ligado. Quando a gente faz jejum, é mais fácil a gente entender, orar e sem cessar. Porque quando a gente está em jejum, a gente está ligado o tempo todo, não é? A gente, toda hora, até quando não é inimigo, a gente fala, demônio. Pô, não é não? Às vezes a gente que dá mole e fica falando, demônio está me atentando. Gente, essa aula está sendo gravada. Então, orar e sem cessar, quando a gente está em jejum, a gente está ligado o tempo todo. Quer dizer que a gente não trabalha? Não, a gente está trabalhando, mas a gente está mais ligado. De repente vai acontecer alguma coisa, a gente vai tomar uma decisão, a gente quando está em jejum, está em espírito de oração, orando sem cessar,
Às vezes a gente vai até orar antes, perguntar para Jesus antes, Espírito Santo, Jesus, Espírito Santo, fala comigo, eu tenho que falar com o meu chefe. Quais são as palavras que eu devo falar? É o momento. Às vezes, quando a gente está em jejum, a gente faz isso. Às vezes no dia a dia não. Tá na correria, mas às vezes quando está em jejum a gente faz isso. Só que quando fala orar sem cessar, é que a gente deveria viver, mesmo quando não estivesse em jejum, que a gente vivesse assim, o tempo todo ligado. O tempo todo falando com Deus. E falando com Deus, não necessariamente seja de joelho, com a porta do teu quarto fechada. Você pode estar dirigindo, ouvir um louvor, falou com Deus. Você pode estar passando uma situação, encontrou uma situação no trabalho, você, caramba, Jesus, o que eu faço aqui? Sempre em contato, orar sem cessar, oração o quê? É uma conversa. Então é sempre em contato. Ficar ligado o tempo todo que de repente você fez uma oração. Beleza, foi trabalhar, pegou o carro, lá no trabalho ou lá na faculdade, o Espírito Santo fala contigo, ou seja, a resposta àquela oração. Agora, se você não está orando sem cessar, se você não está ligado, se você não está em espírito de oração, a resposta de repente vai vir e você nem pegou. Você está entendendo? Então, orar sem cessar não é também o nosso TSD. Nosso TSD é o nosso tempo a sós com Deus. Orar sem cessar é estar ligado o tempo todo. Você vai ficar fanático? Não é isso. Mas é estar sempre... Cara, eu acho isso lindo. Uma vez eu aprendi isso. Orar sem cessar, como é conversa, é você colocar Jesus em todos os assuntos do seu dia. Coloca Jesus, pô. Pergunta para Jesus. Pergunta para Deus. Você está entendendo? Pergunta. Você vai fazer o casa de fé? Você vai fazer o casa de fé? A gente tem que ter a vida de oração, gente. Vai fazer o casa de fé? Vai chegar lá para um amigo? Você não pode ter somente um momento lá da casa de fé para orar. Se você for para fazer o casa de fé, você não orou nada, vai chegar na casa de fé e vai orar, meu Deus do céu, porque o Espírito Santo é muito misericordioso mesmo. Porque se fosse um ser humano, ia falar assim, rapaz, você não me deu nem bom dia, agora está pedindo para eu fazer milagre. Então, a gente tem que ter uma vida de oração. Quem está entendendo, gente? Tem que ter uma vida de oração. Tem que ter um momento com Jesus, tem que ter um momento com o Espírito Santo, tem que orar ao Pai. Jesus falou, quando vocês orarem, ore ao Pai. Tem muita gente que ora para o Espírito Santo, não ora para o Pai. Mas Jesus falou para orar para o Pai. Que vocês pedirem ao Pai no meu nome, tem que orar para o Pai, gente. Tem gente que... Vou nem falar porque está sendo gravado. Vamos lá. Por que oração está relacionada à cruz? Porque quem tem uma vida de oração... Olha só, quem tem uma vida de oração, alguém que possui uma vida de oração, a vida de oração de alguém é a expressão de uma vida que negou a si mesmo. Você quer saber se a pessoa tem uma vida de oração? Vê se ela negou ela mesma. Vê se ela negou as vontades dela. Vê se ela negou os desejos dela. É difícil, né, não, gente? Negar a si mesmo é difícil. Mas Jesus falou. Toma a tua cruz, mata alguma coisa que você precisa matar aí, deixa alguma coisa morrer, toma a tua cruz e me segue. Quem vive as próprias vontades, as paixões, ou seja, quem vive para si, não vai conseguir negar. Quem vive para si mesmo, não vai ter uma vida de oração. Mas se a pessoa negar a si mesma, ela consegue ter uma vida de oração. Porque ela mata o desejo dela, mata a carne dela. É verdade ou não é, gente? Estão concordando comigo, gente? Eu estou correndo muito por causa do horário, né? Você ter uma prática, vou falando por causa de fé, você ter uma prática de uma vida de oração, isso te dá credibilidade. Por quê? Porque você está vivendo o que você está mandando a mensagem. A mensagem que você está chegando lá no caso de fé, você está vivendo ela. Isso te dá credibilidade. Eu não estou falando de credibilidade para ser o cara. Não é isso. É credibilidade para dizer assim, quando eu pedir algo ao Senhor, eu sei que Deus vai me atender. Sabe por quê? Porque eu já conversei com Ele, eu sei que essa é a vontade dEle. Está entendendo? Sabe por que Elias orou?
Sabe por que Elias orou e ficou sem chover? Sabe por quê? Alguém sabe por quê? A gente acha que é só porque Elias era bonzão, e ele era fera mesmo. Mas a gente acha que era só porque ele era ferão, né? Hã? Lá em Números, se eu não me engano, Deus fala, se o povo entrar na idolatria, eu vou cerrar os céus. Quando Elias ora, pedindo para não chover, Elias só estava orando o que Deus tinha falado. Segundo a palavra. Então, quando a gente tem uma vida de oração, leitura da palavra, o que acontece? A gente sabe qual é a vontade de Deus. E se eu sei qual é a vontade de Deus, quando eu declaro, quando eu oro, eu expresso a vontade de Deus, não é a minha vontade. Se é a vontade dele, vai acontecer. Sabe por que muitas pessoas oram e não têm resposta? Porque não está orando a vontade de Deus. Mas se você orar o que Deus quer, se você orar o que Deus declarou, vai acontecer. E aí, como é que eu sei que Deus quer? Leitura da palavra e uma vida de oração. Tá entendendo? Tá conectando os pontos aí, gente? Então, lá no Casa de Fé, o seu amigo, quando você fizer a oração, gente, dá para saber quem tem vida de oração e quem não tem. Quando vai orar, tudo bem, tem gente que fica nervoso, não fala em público e tal, mas tem como saber se o cara ora ou não ora. O cara gagueja, dá um negócio, dá um nó na garganta, sai, vai falar uma palavra difícil, não sai a palavra difícil. Quem tem vida de oração, flui. E aí, quando você chegar no Casa de Fé, quando você orar, teu amigo de fé fala assim, cara, esse cara aí, meu irmão, ele conversa mesmo com Deus, parece que ele está falando comigo. Está entendendo? Então, vida de oração. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, tome a tua cruz e vamos embora. Vamos lá. Eu tenho certeza que vocês aqui, tem alguma parte de vocês que vocês estão matando, estão colocando na cruz para poder ser um facilitador de Casa de Fé. E eu creio que Deus vai recompensar a gente no nome de Jesus. Amém, gente? Última coisa, amor e urgência. Isso está lá no livro também, Evangelismo por Fogo. O amor, ele é a motivação. E a urgência é a nossa tarefa. Por quê? Olha só. Nisto consiste o amor. Vamos lá, gente. Não em que nós tenhamos amado, mas que Deus amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Vamos lá. Nisto está o amor. Olha só. Não que a gente tenha amado a Deus, mas Ele nos amou. E o que Ele fez? Entregou o seu Filho. Aí Ele fala assim, vocês têm que amar o seu amigo de fé assim também. Como que você aplica isso? Foi a gente que amou a Deus ou foi Deus que nos amou? Então é o teu amigo de fé que tem que te amar ou você que tem que amar teu amigo de fé? Se ligou? Pode ser um dia que você chegar lá na Casa de Fé, teu amigo acordou com o pé esquerdo. Mas você tem que amar ele primeiro. Porque foi assim que Deus, não que tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou. Então olha só, não é o nosso amigo de fé, é eu que vou amar primeiro. Outra coisa, Deus deu Jesus para que a gente desfrutasse desse amor. Eu tenho que estar ali doando algo, o meu tempo, a minha vida, a minha energia, para que esse meu amigo de fé também desfrute do amor. E também possa ter a companhia eterna de Deus, como a gente tem. Então, a gente tem que amar assim. Outro verso, por favor, que eu vou encerrar agora. Outro verso. Vocês não dizem... Vamos lá, gente. Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos,
pois estão maduros para a colheita. Olha o senso de urgência que Jesus dá. Olha o senso de urgência que Jesus dá. Olha só. Vocês não dizem, ainda há 4 meses para a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos. Olha o que Jesus está falando, gente. Gente, isso aqui é poderoso demais. Jesus está falando assim, ó. Vocês estão falando que ainda falta tempo para colher. Eu digo para vocês, levantem os olhos e vejam os campos. O que Jesus está falando? Para de olhar para baixo. Para de olhar para o detalhe. Para de olhar para aquilo que está... Ó, levanta, amplia a tua visão, enxerga à frente. Jesus está falando, ó, enxerga mais à frente. Isso aqui é muito limitado. Amplia a visão, abre a visão, levanta. Você está entendendo? Seu amigo no Casa de Fé, já estou terminando. Seu amigo no Casa de Fé, se você chegar lá para um dia, chegar lá e ele ficar assim, tiver ruim naquele dia, e você olhar para aquele dia, você desanima. Você fala assim, ainda não é tempo não. Ainda faltam 4 meses ainda para ele. Não é tempo de colher não. Mas se você chegar lá, acontecer alguma coisinha, tem algum negocinho, alguma dificuldade, mas você, ó, opa, eu vou olhar lá no final. Eu vou olhar o resultado disso. Eu vou olhar o fruto disso. Eu fiz tantos modos, não foi à toa não. Eu me consagrei, não foi à toa não. Eu estudei a palavra, não foi à toa não. Eu matei minha vontade, não foi à toa não. Eu estou evangelizando, não é à toa não. Eu estou cumprindo o ídolo, não é à toa não. Levanta os olhos, gente, e amplia sua visão. E enxerga o resultado. Não aconteceu o resultado, pastor? Enxerga o resultado que Deus quer. E vá para aquilo que Deus quer. Deus quer ou não quer que seu amigo seja salvo, gente? Deus quer ou não quer que você evangeliza e ele entregue a vida dele? Então, Deus quer ou não quer que ele seja curado? Deus quer ou não quer que ele seja liberto? Deus quer ou não quer que ele seja restituído? Então, o que a gente tem que fazer? Gente, grava isso. Eu estou colocando isso no meu coração. Quando eu preparei essas aulas, esse versículo, eu coloquei isso no meu coração. Se tiver alguma dificuldadezinha e eu me abater por isso, é porque eu estou olhando para baixo. Mas se tiver alguma dificuldadezinha e eu levantar, vou ampliar minha visão, eu vou ver que não tem tempo, não falta tempo, é nada. É agora, é a hora. E eu estou aqui para isso, nessa casa de fé. Eu vou falar isso para mim. Se precisar, eu pego um celular, boto na câmera e falo para mim, ó. Você está entendendo? Então, quando você chegar lá, sua visão não pode ser limitada. Você tem que ampliar a sua visão. Esquece um pouco do detalhe e enxerga o todo. Amém, gente? Amém. Vamos encerrar então? Quero enfatizar aqui. Vamos encerrar agora, tá? Eu quero enfatizar que o que nos impulsiona no Casa de Fé é o amor de Deus pelas almas. Amém. O que nos impulsiona no evangelismo, no Casa de Fé, é o amor de Deus pelas almas. E eu creio que vai ser uma das maiores colheitas que a gente vai fazer, no nome de Jesus. Quem crê nisso? Amém, gente? Amém. Então vamos encerrar. Oi. Quero só orar para encerrar. Vou só orar para encerrar e depois eu tiro a sua dúvida. Pode ser? Pode? Pode ser. Tem que encerrar aqui a câmera, tá? Vamos orar. Depois a gente pode continuar, tá, gente? Para tirar a dúvida. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento aqui. Muito obrigado por ativar o nosso coração. Ativar, Senhor, a nossa motivação aqui. Senhor, que nós possamos ser instrumentos teus, Senhor, na Casa de Fé. E, por favor, nos dê, Senhor, uma colheita abundante, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, vai preparando o caminho, vai preparando as casas, assim como nós estamos nos preparando aqui. Nós carecemos do Senhor. Então, por favor, Deus, nos ajuda nisso. Espírito Santo de Deus, esteja conosco. No nome de Jesus. Amém.